Escute com fé, a palavra do Senhor diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, lá dentro, no meu profundo, no meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus, mas ao mesmo tempo vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, nas minhas próprias forças, com a mente sou escravo de Deus, da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por este culto, agradecemos porque o Teu Espírito Santo está aqui, agradecemos porque nós tivemos a oportunidade de ser conduzidos pela equipe de louvor para cantar ao Senhor. Também nós já lemos a palavra no início, nós já oramos, e agora o nosso coração, ó Deus, precisa absorver a palavra que será derramada aqui nessa manhã, Deus, e nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra, para que essa palavra seja iluminada aos nossos olhos, à nossa mente, e precisamos do poder do Espírito Santo para aplicar essa mensagem no nosso dia a dia. Então nós recorremos a Ti, ó Deus, a Ti, Senhor. A palavra é Tua, os nossos corações pertencem ao Senhor, e seja feita a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da luta contra o pecado, essa batalha que nós travamos. Eu creio que é uma guerra que cada um de nós enfrenta. Todos nós passamos por ela. Muitas vezes nessa luta contra o pecado é tão desanimador, mas é tão desanimador que em alguns momentos a gente pensa em desistir, em alguns momentos a gente pensa em jogar a toalha. E eu creio que o texto que a gente acabou de ler aqui é um texto que fala sobre essa luta, essa batalha contra o pecado. Quem escreveu esse texto é o apóstolo Paulo. Paulo é o autor da carta aos Romanos. Paulo escreve essa carta aos Romanos. A igreja de Roma não foi uma igreja que ele fundou. Paulo ainda não tinha conhecido pessoalmente esses irmãos, mas ele tem informações suficientes para escrever essa carta à igreja. O que ele sabe é que a igreja de Roma é uma igreja que está passando por uma confusão enorme, uma guerra entre dois grupos dentro da igreja: o grupo dos judeus e o grupo daqueles que não eram judeus. E a competição entre esses dois grupos era para saber quem era mais amigo de Deus, quem era mais próximo. E é verdade que Paulo tem uma estratégia elaborada na sua mente. Ele escreve à igreja de Roma porque ele via na igreja de Roma um potencial para ser comissionado pela igreja de Roma para
realizar a sua obra missionária na Espanha. O grande desejo do apóstolo Paulo era de pregar na Espanha, e sabia que a igreja de Roma poderia financiar o seu projeto. E Paulo quer engajar esses irmãos como parceiros missionários, mas Paulo sabe que a igreja de Roma é uma igreja que está enfrentando essa dificuldade. E aí Paulo escreve então essa carta para deixar claro que debaixo da cruz de Cristo somos todos iguais. Depois da cruz de Cristo não tem mais um grupo étnico de preferência da parte do Senhor. Os judeus já não têm mais essa preferência, nem os gregos, nem qualquer outra etnia. Todos, judeus e gentios, carecem da graça de Deus, precisam da salvação. E aí nos primeiros capítulos, Paulo deixa claro que todo ser humano carece da graça de Deus, porque já nasceu em pecado. Desde o nascimento nós carregamos a natureza pecaminosa. Aí chega um momento em que Paulo diz: todos pecaram e carecem, estão destituídos da graça de Deus. Mas o próprio Deus, na sua misericórdia e na sua graça, providencia a salvação, uma solução para a gente, enviando o seu próprio Filho. Então o Filho vem, exerce o seu ministério, Jesus Cristo, o Messias esperado, e na cruz Jesus absorve a culpa, o pecado de todo aquele que crê. Então todo aquele que crê é justificado por Deus pelos méritos de Cristo na cruz. Éramos pecadores, mas por causa de Jesus somos justificados diante de Deus. E essa história é maravilhosa, essa história é muito linda. Só que tem um problema. Na semana passada eu pequei, e anteontem eu pequei de novo. Hoje de manhã eu pequei mais uma vez. Que tensão maldita essa entre o coração que é regenerado e as mãos que ainda estão sujas. A luta do espírito contra a carne, de uma natureza pecaminosa contra a consciência que foi depositada pelo Espírito Santo daquilo que é certo e aquilo que é errado. E Paulo trabalha então essa tensão aqui. Esse é o paradoxo que Paulo apresenta no texto que a gente acabou de ler. Não é um texto fácil de interpretar. Nós temos várias linhas de interpretação desse texto. Para que os irmãos tenham uma ideia, tem uma turma, alguns teólogos bem capacitados acreditam que Paulo aqui não está descrevendo um crente, mas alguém que ainda não se converteu. E de fato nós encontramos uma linguagem que parece descrever alguém que ainda não foi alcançado pelo Espírito Santo. Por exemplo, no verso 14, quando Paulo fala de alguém que foi vendido à escravidão do pecado, alguém que é carnal. Então parece que está descrevendo aqui um não crente, e muitos teólogos vão nessa linha. Por outro lado, há o outro grupo que entende que Paulo está descrevendo aqui alguém sim, que foi regenerado, porque no verso 22 essa pessoa ela tem a noção de agradar a Deus. O verso 22 diz: porque segundo o homem interior, ou seja, o coração regenerado, tem o prazer da lei de Deus. Então se você for procurar num comentário bíblico ou na sua Bíblia de comentário, cada um vai para um lado. Eu vou defender aqui, a partir do pressuposto que aqui Paulo está descrevendo sim um crente, alguém que foi regenerado, alguém que foi alcançado pelo Evangelho, mas tem de enfrentar essa crise terrível. Que crise é essa? A crise pelo fato que o pecado ainda habita dentro de você. O pecado ainda habita dentro de mim. É isso que a gente tem para resolver. Na nossa luta contra o pecado, na nossa vida cristã, nós temos que encarar essa verdade. A gente precisa tocar nessa ferida aqui, nessa manhã. Quantos de nós aprendemos ou
na escola dominical, em algum momento, que antes da conversão éramos pessoas más, pecadoras, que às vezes fazia algo de bom, mas depois da conversão, agora nós somos bons, que às vezes cometemos algo de ruim. Muitos de nós aprendemos dessa maneira, mas quando a gente vai aqui para o capítulo 7 de Romanos, a gente percebe que a vida cristã é muito mais complexa do que isso. Antes éramos maus, que às vezes fazia coisas boas, e agora somos bons, que às vezes cometemos algo ruim. Conforme diz o verso 17 aqui, e Paulo repete essa frase várias vezes: o pecado que habita em mim, ou seja, mesmo regenerado, mesmo alcançado, ainda o pecado habita em nossos membros. O pecado não está lá fora. Paulo está dizendo: o pecado está dentro de mim. Isso é desde o nascimento. Aquela criancinha de meses, dias de vida, já é uma pecadorazinha. Às vezes nós temos a ideia de que nós nos tornamos pecador a partir quando nós cometemos o primeiro pecado, mas não, nós cometemos o primeiro pecado porque já nascemos pecadores. E a gente, mesmo aprendendo da palavra de Deus, que diz que o pecado está aqui dentro, habita dentro de nós, nós temos a tendência de imaginar o pecado sempre no ambiente, lá fora. Para quem tem filhos, lida com aquele problema, né? com aquele dilema de: onde meu filho vai estudar? Eu tenho que tomar cuidado com o ambiente que ele vai frequentar, prestar atenção no aniversário em que ele vai. E isso é bom, o ambiente sim importa, mas não é fundamental. Os nossos filhos não aprendem a pecar na escola A ou na escola X ou no ambiente Y. Às vezes nós pais ficamos preocupados, achando que os nossos filhos vão aprender a pecar lá. O que vão fazer com o meu filho na escola Y? A gente nunca pensa na possibilidade de o nosso próprio filho causar o terror, o caos ali onde ele está. O pecado habita dentro de nós. Jesus disse que nós devemos tomar cuidado não com aquilo que entra, mas por aquilo que sai do nosso coração. Todo tipo de pecado, todo tipo de impureza. O verso 19 do texto que nós lemos, do capítulo 7, diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, que eu não planejei fazer, esse faço. Então eu sei que eu deveria ser um pai melhor para os meus filhos, eu sei que eu deveria ser um esposo melhor, um pastor mais atencioso, e talvez você se dê conta que poderia ser um funcionário melhor, mas o meu planejamento, eu muitas vezes não consigo cumprir. Aquilo que eu planejei durante a semana, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o mal que eu não queria fazer, isso eu acabo fazendo. Por outro lado, o verso 22 diz: porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Então durante o culto, ou principalmente no momento do louvor, ou durante a palavra, eu me empolgo, eu faço promessas diante de Deus, dizendo: olha, essa semana eu vou me comportar melhor, essa semana eu vou buscar mais a Deus, eu vou aumentar o meu tempo de devocional. Eu não estou conseguindo fazer devocional todos os dias, mas nesse dia sim eu vou conseguir. E aí vem a segunda-feira, beleza, ainda tem um resquício daquele fogo do culto do domingo no coração. Terça-feira e a gente vai desanimando. Quarta-feira, quinta-feira, chega no meio da semana, começa a brotar todo tipo de verme do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa: preguiça, medo, ansiedade, procrastinação, tentações das mais diversas. E como diz o verso 23, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, o pecado não está lá fora, o pecado está dentro da gente, está no nosso coração. E o pecado vai tomando um espaço desproporcional
a nossa vida, na nossa mente. Havia um tempo, lá atrás, na minha vida, que, depois de convertido já, eu percebi que futebol, torcer para um clube de futebol estava tomando um tamanho muito grande no meu coração. Eu comecei a perceber que, olha que bobeira, gente, o meu humor mudava ou era comandado pelo resultado do meu time. Então, quando o meu time vencia, só alegria em casa, eu estou bem, estou de boa. Agora, quando o meu time perdia, meu humor ia lá embaixo. E a gente começa a culpar tudo e a todos, porque no meu caso o futebol foi tomando essa idolatria, se tornou uma idolatria. E é tão engraçado que, por ser presbiteriano, calvinista e crer que Deus é soberano, passa pela mente assim que às vezes o culpado chega a ser até Deus pelo fato do seu time ter perdido. Porque se Deus é soberano, como que ele deixou meu time perder na final? Aí eu percebi que isso estava prejudicando o meu relacionamento com Deus. O pecado habitava dentro de mim, habita dentro de mim. Aí eu tive uma ideia. A minha ideia foi ficar um tempo sem acompanhar o meu time. E eu consegui ficar um tempo sem acompanhar o meu time, ficava sabendo dos resultados, e com o tempo isso foi melhorando dentro do meu coração, não me abalava tanto. Aí chega um momento em que eu penso, bom, beleza, agora dá para eu voltar a acompanhar o meu time. Eu acho que essa poeira já baixou, eu acho que agora isso não vai tomar o meu coração novamente. E eu voltei a acompanhar. Adivinha o que aconteceu? O pecado ainda estava dentro de mim. Talvez você, ouvindo essa história, pense assim: Rodrigo, mas pelo menos agora você sabe o remédio, você sabe como resolver. É só você parar de assistir de novo, é só você assistir outros jogos, mas não acompanhar o seu time. Isso pode ajudar, mas não resolve o problema. O Evangelho, quando lida com os nossos pecados, com os dilemas do nosso coração, propõe mudanças bem mais radicais, transformações bem mais profundas. O que o Evangelho propõe para a gente, é o que a gente vê aqui nesse texto: nós precisamos mortificar os desejos da carne pela força do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós conseguimos enfrentar o bicho papão do pecado, o nosso grande inimigo. Quando Paulo reflete acerca dessas coisas, no verso 24 ele diz: miserável homem que sou. Uma outra tradução: desgraçado homem que sou. Gente, quem está escrevendo aqui isso, miserável homem que sou, não é um traficante, não é um pedófilo, não é um abusador, não é um bandido. É o apóstolo que sofreu açoites pelo Evangelho, sofreu naufrágios, perseguição por levar adiante o reino de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, de cair várias vezes no mesmo pecado, e não é porque você quer, não é porque você planeja isso. Aí você pede perdão, volta, peca de novo, pede perdão, peca. Às vezes você consegue até mudar a área de pecado, já não é o mesmo pecado, mas muda o foco, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Geralmente quando isso acontece, o inimigo, se aproveitando da ocasião, ele chega aos nossos ouvidos dizendo: agora deu, né? Você não vai ter a coragem de pedir perdão de novo. E muitas vezes nós damos ouvidos ao inimigo. Eu não sei se você já teve a brilhante ideia de depois de ter tanta vergonha de pedir perdão novamente para Deus, e pensar consigo mesmo: olha, já sei, eu tenho um plano, dessa vez eu não vou pedir perdão para Deus, eu vou tentar provar para Ele que eu consigo.
vou tentar provar que eu mudei. Olha a besteira que a gente comete. Enquanto isso, Deus gracioso está olhando para a gente. É como se Ele estivesse dizendo: meu filho, eu já te perdoei 968 mil vezes o mesmo pecado, e você insiste em querer prosseguir na sua força, no seu próprio braço. Olha como a gente é teimoso diante do Senhor. Então, qual é a solução? Quem me livrará do corpo dessa morte? É o que Paulo diz aqui no verso 24. Qual é a solução nessa luta contra o pecado? É a lei? Alguns judeus lá da igreja de Roma achavam que sim, que cumprindo alguns mandamentos, não faça isso, faça aquilo, não faça essa outra coisa, que eles poderiam resolver o problema do pecado deles. Acontece que eles nunca conseguiram. Nunca. Ninguém consegue resolver o problema do pecado cumprindo o mandamento, cumprindo lei. E por quê? O problema é a lei? No capítulo 7, no verso 12, Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. Então, aqui nós temos um indício de que o problema não é a lei. Mas a gente não consegue resolver o problema do pecado com a lei por dois motivos. Primeiro, porque a lei não foi dada com esse propósito. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei não foi dada para nos perdoar os pecados. A lei foi dada para revelar o caráter santo e justo de Deus. Nós olhamos para a santidade, para a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, isso nos revela a nossa sujeira. Então a própria lei, ela escancara uma verdade na nossa cara, na nossa face, dizendo: olha, você não dá conta, porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, e você está muito sujo. Então a gente precisa de um outro alguém que possa cumprir a lei no nosso lugar. Então o que a lei faz é isso, é apenas nos revelar a nossa imundícia, revelar a nossa podridão e revelar que a gente precisa de alguém para resolver o nosso problema. E a lei também tem um outro propósito, gente. O fato da gente não conseguir resolver o nosso problema com a lei, não é porque a lei é ruim, mas é porque o que Paulo diz aqui no capítulo 7, o pecado ainda habita em mim, o pecado ainda habita em nós. No capítulo 7, Paulo explica algo a respeito da lei, o que a lei faz no nosso coração. Ela provoca os nossos instintos selvagens, pecadores. Você pode me acompanhar os versos 7 e 8. Paulo diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? Não, de modo algum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Mas o pecado, olha o que o pecado faz. Aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. É isso que a lei faz. Quando a lei diz: não cobiçarás, não cobice, só a palavrinha cobiçar começa a tiçar o pecado em nosso coração. É igual quando você está numa festa de aniversário, e aí tem o bolo, festa de aniversário de criança, tem o bolo na mesa, vários brigadeiros em volta, as crianças correndo para lá e para cá, e lá está seu filho, sua filha correndo. Aí você gruda o seu filho pelo braço e diz assim: olha, seguinte, não me coma brigadeiro antes do parabéns. A criança não estava nem aí para o brigadeiro, nem aí para nada. A partir do momento em que ela ouve: não pegue o brigadeiro, o grande desafio dela naquele aniversário será pegar o brigadeiro antes de cantar o parabéns. É isso que a lei faz. A lei atiça o pecado em nós. O problema não é a lei, o problema é o pecado que ainda habita em nós. A lei mostra quem a gente é, mas a lei não resolve o nosso problema. Então,
quem me livrará do corpo dessa morte? Em outras palavras, Paulo está dizendo: quem pode me livrar de mim mesmo? De mim mesmo, da minha própria natureza. E Paulo chega à conclusão então no capítulo 8, que quem pode libertá-lo da natureza pecaminosa ou dessa culpa é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ler agora no capítulo 8, até o verso de número 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na luta contra o pecado, Paulo está refletindo aqui sobre essa batalha. A impressão que nos dá é que Paulo chega no capítulo 7 desolado, levando uma surra na sua mente quando ele se depara com a natureza do pecado, com o pecado que ainda habita nele, que é a nossa realidade. Mesmo regenerado pelo Espírito Santo, o pecado ainda habita em nós. Paulo se vê num cenário, parece que ele já perdeu essa batalha, mas por algum instante, então ele para de olhar para si mesmo, para a sua própria natureza, respira fundo e olha para Cristo. Quem pode libertá-lo dessa culpa é o Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo aqui: peraí, então, mesmo diante desse cenário, Cristo já resolveu o meu problema, já não há mais condenação em mim, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, eu tenho a minha natureza pecaminosa, mas acontece que Deus imputou os méritos de Cristo em mim. Eu fui justificado por Jesus. Isso empolga o apóstolo Paulo. E quanto à natureza pecaminosa, Paulo ainda refletindo, no capítulo 8. Então quer dizer que Deus depositou em mim o Espírito Santo dele, para que no poder do Espírito Santo eu possa assim fazer a vontade de Deus. Então nós temos esse problema. O pecado ainda habita em nós, mas a solução está em Cristo. Nós fomos justificados em Cristo e podemos, por causa da justificação, caminharmos no poder do Espírito Santo, no poder do nosso Deus. Irmãos, gostaria de compartilhar algo que aconteceu em casa, que para mim foi bem devocional. Permitam-me contar essa cena, creio que nos ajudará a entender o dilema dessa batalha. Faz umas 2 semanas, 3 semanas, eu estava me preparando para vir para a igreja, mas o meu coração não estava muito assim concentrado em vir para a igreja. Sabe aquela correria, estamos atrasados, precisa tomar banho, trocar as crianças. E eu estava inquieto por algum motivo, não sei o que desencadeou aquilo, mas como sempre, quando a gente está nervoso, alguém tem que pagar, por isso, e aí então eu mirei no meu filho, então você. Aí eu comecei a reclamar com ele pelo fato de que fazia tempo que eu não o via mais lendo a Bíblia, orando,
tendo um momento de devocional dele, né? Então eu quis falar de algo santo, mas com uma atitude completamente mundana, só para eu descontar a minha ira, assim. Eu falei: João, eu nem ia falar o nome dele, né? Mas enfim, falei: João, você precisa ler mais a Bíblia, cara. Menos televisão, precisa ler mais, precisa orar mais. Faz tempo que eu não te vejo fazendo isso. E aí ele me respondeu o seguinte: pai, é que é muito chato às vezes. Mas ele não falou isso assim num tom de malcriado. Falou: às vezes é muito chato. Na hora me deu uma vontade de responder do tipo assim: como que você fala um negócio desse, moleque? Mas eu creio que ali naquela tarde Deus me quebrou. Parecia que eu tinha noção, parecia que Deus estava olhando no fundo dos meus olhos assim, dizendo: você é igualzinho, Rodrigo. Para você também é chato. Vai falar que não. Não é legal ler a Bíblia. Não é legal orar, ficar minutos lendo a Bíblia, ou orando, buscando a Deus, devocional. A impressão que eu tinha é que Deus estava dizendo assim: olha, não me venha com resposta lacradora agora para o seu filho, segura essa bomba aí. Nós somos assim. E aí eu tive que descer do pedestal, descer alguns degraus. Ao invés de dar uma bronca nele, agora eu estou abrindo meu coração para o meu filho. Eu falo: filho, então, presta atenção. É chato. É chato mesmo. Às vezes o papai também acha chato, às vezes o papai também não acha legal ter o momento devocional. Às vezes sim, tem dia que a gente está legal para isso, mas tem dias que... Mas a gente precisa, não precisa? E ele respondeu: pai, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa conhecer a Deus pela Bíblia, precisa conhecer a Deus pela Bíblia. A gente precisa orar, não precisa? Precisa orar. Quem que pode nos ajudar? É lógico que eu não lembrei desse texto aqui na hora, né? Mas quem nos livrará do corpo dessa morte? Quem pode nos ajudar nessa batalha? E a gente chegou à conclusão que o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar nessa luta contra a nossa carnalidade. O Espírito Santo é a solução para mim e para você, meu irmão. O mais difícil Cristo já fez. Cristo levou sobre si os nossos pecados, a nossa preguiça espiritual, a nossa falta de vontade, tudo estava sobre Jesus na cruz do Calvário. E o próprio Deus depositou em nós o Espírito Santo para que no poder do Espírito Santo a gente possa mortificar os desejos da carne, enfrentar o pecado. Não é pela nossa própria força. Paulo chega aqui no verso 25, ele diz: de maneira que eu, de mim mesmo, eu não venço essa batalha, eu não consigo. Por você mesmo, irmão, irmã, as tuas melhores estratégias, as suas melhores armas são inúteis nessa luta. O nosso sangue não presta nem mesmo para limpar o nosso próprio pecado, nem orar como convém, nem o básico da vida cristã a gente sabe fazer. E é por isso que Paulo diz aqui no capítulo 8, você está com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 8, no verso 26, Paulo insiste na ideia de que o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar. Paulo diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa, mas você foi regenerado, você foi justificado, está sendo santificado, mas você é fraco. O crente é fraco, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é o grito de dor de uma mãe em desespero em querer ajudar o seu filho.
São gritos que não podem ser traduzidos por palavras, gemidos inexprimíveis. E talvez você aqui, nessa manhã, esteja pensando: eu já me converti faz uns 5 anos, faz uns 2 anos, faz uns 10 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu já tentei de tudo e não consegui resolver o problema do meu pecado. Eu já desisti. Não tem mais o que fazer na minha luta contra o pecado. Se for isso que está passando na sua mente, no seu coração, o que eu tenho a dizer a você é: amém. Continue assim. Desista de você mesmo. Significa que você está entendendo que o Evangelho não diz respeito à tua performance, o quanto que você consegue pela sua própria força. A gente não consegue. Na nossa própria força, de nós mesmos, não. Mas é na justiça de Cristo e no poder do Espírito. Justiça de Cristo, poder do Espírito. Repita comigo: justiça de Cristo, poder do Espírito. Talvez você também pense, por outro lado: mas essa mensagem de graça que a gente não consegue, mas é o Espírito Santo que atua, isso não pode provocar em nós um relaxo com a vida cristã? Se Deus vai perdoar no final, então eu posso viver deliberadamente no pecado. Não é isso que essa mensagem pode provocar? Depende. Para quem não tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, é isso mesmo que vai acontecer. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você, diante dessa mensagem, vai dizer: beleza, agora eu estou livre para pecar do jeito que eu quero, viver como eu quero. Mas se o Espírito Santo habita dentro de você, o amor dele te constrange. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você reconhece que é miserável, mas você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar em paz depois de ter pecado contra o próprio Deus. Você nunca mais vai conseguir pecar em paz, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e o amor de Deus, a graça de Deus é constrangedora. O amor de Deus é um amor absurdo. Então, meus irmãos, na luta contra o pecado, quem vence é a graça de Deus, e é só a graça de Deus. Amém?